Olá, tudo bem? Eu sou o Marlon Alves, sou coach, faço palestras há 9 anos e é muito bom ter você aqui comigo. Provavelmente se você está assistindo esse vídeo é porque você assistiu a outro vídeo onde eu expliquei sobre os maiores inimigos da execução e como trabalhar em meio ao redemoinho. Se por acaso você ainda não assistiu aquele vídeo, eu aconselho que você assista primeiro aquele e depois volte para cá, porque assim você vai estar mais preparado para entender melhor essa aula. Naquele outro vídeo nós também aprendemos o panorama geral das 4 disciplinas da execução. Vamos relembrá-las? A disciplina 1, focar no crucialmente importante. A disciplina 2, atue nas medidas de direção. Disciplina 3, mantenha um placar envolvente. E a última disciplina, crie uma cadência de responsabilidade. Apenas lembrando que as 4 disciplinas da execução foram desenvolvidas pela Franklin Covey, uma empresa norte-americana na área de consultoria e liderança, considerada uma das melhores no mundo todo. Ao você aplicar as 4 disciplinas na sua empresa, eu tenho certeza que você vai alcançar mais resultados com menos esforço na execução da sua meta. Nesse vídeo, nós vamos aprender um pouquinho melhor sobre a disciplina 1 e a disciplina 2. Está preparado? Então, vamos começar. A disciplina 1, você vai focar em no máximo 2 metas crucialmente importantes. A execução, ela parte do foco. Normalmente, uma empresa que tem muitas prioridades, os seus funcionários, eles correm em diferentes direções e não chega em lugar nenhum. Quando eu falo restringir o foco, não estou dizendo você diminuir o seu redemoinho. Afinal, são as atividades que sustentam o seu negócio. Focar no crucialmente importante é você escolher no máximo 2 metas, ou seja, restringir o número de metas e gastar mais energia em menos metas. Certa vez, um empresário me falou o seguinte: Marlon, será que não é melhor a minha empresa ter muitas metas? Porque, pense bem, mesmo que os meus funcionários não alcancem todas as metas, algumas eles irão alcançar. Nesse caso, mais metas não é melhor do que poucas? E a resposta é não. E eu vou te dar pelo menos 2 motivos por que menos metas é melhor do que mais. Primeiro motivo é que quando a equipe não alcança as metas estabelecidas, isso gera desmotivação e falta de comprometimento com a meta. Toda vez que a empresa colocar uma meta, no fundo eles vão acabar pensando: a gente nunca alcança mesmo as metas. E a segunda razão é que a chance de você alcançar as metas quando elas são poucas é muito maior do que quando são muitas. A experiência tem demonstrado que quando uma empresa ou uma pessoa tem de 11 a 20 metas, provavelmente ela vai perder o foco e não vai alcançar nada. É igual aquelas listas de ano novo que a gente coloca um monte de metas e ao longo do ano a gente acaba se esquecendo delas. Quando alguém tem de 4 a 10 metas, ela vai alcançar de 1 a 2 metas. Mas quando você se foca de 1 a 3 metas, você tem muita chance de alcançar todas essas metas. Imagine comigo agora o aeroporto mais próximo da sua casa. Nesse exato momento existem centenas de aviões que estão taxiando ali na pista, se aproximando do aeroporto, estão decolando, mas para o controlador de tráfego aéreo, o avião mais importante é aquele que está aterrissando. Ele aterrissa um avião de cada vez. Assim também funciona com as nossas metas. Aí no seu radar você tem muitas metas, muitas coisas que você gostaria de melhorar na sua empresa, coisas que você gostaria de conquistar. Só que é necessário você identificar aquela meta crucialmente importante. E após você identificá-la, você precisa ter o foco na aterrissagem com excelência. As outras metas, elas ainda continuam aí no seu radar.
só que elas não recebem a atenção nesse exato momento. Você vai aterrissar uma de cada vez e uma após a outra. Um erro muito comum que a gente encontra é quando o empresário ele tenta transformar o redemoinho na sua meta crucialmente importante. Mas isso está errado. 80% do tempo da sua equipe ela ainda deve ser passada no redemoinho. Afinal, são as atividades necessárias para manter o navio flutuando. Porém, 20% do tempo da sua equipe precisa ser dedicado ao alcance da meta crucialmente importante. Algo extremamente importante é você aprender a identificar a sua MCI. Algumas vezes ela é bastante óbvia, mas em outras ocasiões ela pode ser um pouco confusa. Ainda mais se você se fizer a pergunta errada. Você nunca pode fazer a seguinte pergunta: o que é mais importante para o seu negócio? Para essa pergunta pode ter muitas respostas, do tipo qualidade, produção, segurança. Isso pode acabar gerando um pouco de confusão. Para você identificar a sua MCI, faça a pergunta correta. Se todas as outras áreas da nossa operação permanecessem no atual nível de desempenho, em qual área a mudança provocaria um maior impacto? Com certeza essa pergunta vai ajudar você a identificar corretamente a sua MCI. A sua MCI ela pode estar dentro do redemoinho ou fora do redemoinho. Alguns exemplos de metas dentro do redemoinho poderia ser a deficiência no tempo da conclusão de um projeto, custos fora do controle, baixos níveis no serviço de atendimento ao cliente. E exemplos fora do redemoinho poderia ser reposicionamento estratégico, lançar um novo produto ou um serviço. Esses são apenas exemplos. Se a sua empresa tem vários setores, o líder sênior até pode determinar a MCI geral de toda a organização. Mas é importante que ele dê a liberdade para os líderes dos setores mais baixos escolherem a MCI de cada setor que vai contribuir com a MCI geral. Se você não envolver os líderes das hierarquias mais baixas, não conseguirá os altos níveis de comprometimento que a execução exige. É importante você notar que de cima para baixo o líder sênior demonstra clareza. Ele mostra aonde quer chegar. E de baixo para cima, ele escolhe a sua meta crucialmente importante. Os líderes escolhem a sua meta crucialmente importante. Isso é indispensável para que gere engajamento em toda a empresa. Você também precisa aprender como expressar corretamente a sua meta. Toda meta ela precisa ter um ponto de partida, uma linha de chegada e uma data em que você deseja chegar. Ou seja, tem que ter 3 características: onde você está hoje, onde deseja ir e o prazo para você alcançar a meta. É muito comum eu encontrar em algumas empresas metas sem clareza, do tipo tornar-se uma empresa líder no setor de ser mundialmente conhecido como. Mas isso são metas que não demonstram muita clareza. A meta ela precisa ser mensurável e também precisa ter um prazo. Uma vez o empresário me falou que a sua meta era melhorar o atendimento ao cliente. Mas o quanto você quer aumentar a satisfação do cliente e como mensurar essa meta? Nesse caso, a melhor forma de expressar seria melhorar o nosso índice de satisfação de atendimento ao cliente de 50% para 85% até o prazo de 1 ano. Outra vez me disseram que a sua meta era vender mais. Porém, quantos por cento quer vender a mais? A forma correta de dizer poderia ser aumentar o faturamento em 10% até o dia 31 de dezembro. O mais importante é que, se for uma meta, ao final do prazo, saberá dizer se alcançou ou não. Alguns me perguntam qual é o melhor prazo para alcançar a sua MCI. Bem, isso depende muito. Normalmente eu tenho sugerido o prazo de 1 ano.
Só que você precisa entender que a MCI não é estratégia, é apenas uma meta tática com um cronograma limitado. Quando você passa de muitas metas para 2 metas a serem alcançadas a qualquer custo, é incrível. É como se alguém acendesse um interruptor na cabeça de cada um dos funcionários do tipo: o jogo começou. E agora vem o próximo passo. Como alcançar a MCI? É aqui que entra a disciplina 2. Atue nas medidas de direção. Normalmente eu vejo que as empresas fazem estratégias a longo prazo. Porém, essas estratégias são rígidas e elas não se adaptam às mudanças que a empresa encontra no decorrer do ano. A disciplina 2 permite que você estabeleça estratégias semanais. É um plano just in time, que ele se adapta rapidamente às mudanças que a sua empresa vai se deparar no decorrer do ano. Essa é conhecida como a disciplina da alavancagem. Aqui você vai definir as ações mais poderosas para alcançar a sua MCI. Nós precisamos entender a diferença entre medidas históricas e medidas de direção. A medida histórica, ela vai mostrar se você alcançou a meta. Já as medidas de direção, ela informa se você provavelmente alcançará a sua meta. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Você não consegue controlar a frequência que o seu carro enguiça no meio da rua. Isso seria a medida histórica. Porém, você consegue controlar a frequência que o seu carro é submetido à manutenção de rotina. Aqui seria a nossa medida de direção. A medida histórica, ela vai medir a meta. Porém, toda vez que você já obtém os seus dados, ela já aconteceu, está no passado, já virou história e você não tem controle para modificá-lo. As medidas de direção, elas têm 2 características. A primeira é preditiva, ou seja, mede algo que leva ao alcance da sua meta. E ela também é influenciável, ou seja, é influenciado pela equipe. Não depende de outras pessoas ou outros fatores para acontecer. Vamos dar um exemplo prático para que fixe melhor o conteúdo na sua mente. Imagine que a sua meta seja aumentar a produção de milho de 200 toneladas para 300 toneladas até 1º de setembro. O X para Y é a sua medida histórica. Qual poderia ser a medida de direção? Vamos pensar um pouquinho. Será que poderia ser o índice pluviométrico? Vamos analisá-lo. Com certeza, se chover na quantidade certa, é preditivo para aumentar a produção de milho. Porém, não é influenciável. Ninguém consegue fazer chover. Portanto, isso não serve como uma medida de direção, porque é necessário que tenha as 2 características. Nesse exemplo, poderia ser a qualidade do solo, a taxa de fertilização, porque ambas são preditivas, fazem aumentar a produção de milho e também é influenciável, está sob o seu controle. Assim, essas seriam boas medidas de direção. Agora, seja sincero comigo. Você, como líder, se foca mais na medida histórica ou nas medidas de direção? A maioria dos líderes acaba se focando nas medidas históricas. O líder de vendas se fixa no montante de vendas. Os pais se focam as notas dos seus filhos. Quem faz uma dieta está obcecado na balança, porém fixar na medida histórica não leva a nada. É igual você dirigir um carro olhando apenas pelo retrovisor. Agora o segredo é você aprender a medir as medidas de direção. Somente aquela pessoa que mede quantas calorias comeu e quantas calorias queimou é que de fato consegue emagrecer. Agora, se toda vez que você recebe as medidas históricas, a sua reação for de surpresa, do tipo, ah, não, ou até uma surpresa positiva, do tipo, ufa, que bom, isso significa que você não está monitorando corretamente ou não identificou corretamente as medidas de direção. Uma pessoa que monitorou corretamente as medidas de dieta e exercício todos os dias já sobe na balança sabendo que a medida histórica irá se modificar.
Eu gosto de explicar esse tema usando esta ilustração. A rocha, ela representa aqui a sua meta crucialmente importante. A alavanca é uma representação das medidas de direção que é influenciável pela sua equipe. Toda vez que a sua equipe coloca energia nas alavancas, com certeza irá mover a rocha. Certa vez, uma empresa de engarrafadora de água tinha como a sua meta aumentar a produção anual de água de 175 milhões de litros para 185 milhões até 31 de dezembro. Quais poderiam ser as medidas de direção? Um dos líderes sugeriu o controle da produção mensal de água. Afinal, se todo mês a empresa controlar quanto está produzindo, no final do ano nós iremos alcançar a nossa meta. O que você acha dessa medida de direção? Na verdade, ela está errada. Isso é uma medida histórica. Essa empresa, ela conseguiu identificar dois problemas que impedia de alcançar a sua MCI. Ela percebeu que o primeiro problema é que os turnos começavam com equipes incompletas e, de fato, isso dificultava o alcance da meta. Um outro problema identificado é que muitas máquinas estavam estragadas e, por isso, ficavam sem uso. Logo, essa empresa já identificou as suas medidas de direção. A primeira foi aumentar o percentual de turnos com equipes completas de 80% para 95%. E a segunda medida foi aumentar o programa de manutenção preventiva das máquinas de 72% para 100%. Resultado, eles superaram as suas expectativas. Perceba nesse exemplo que eles sabiam qual eram os problemas. A questão é que eles não agiam, porque não tinham foco. Estavam arrebatados no redemoinho. Mas a partir do momento que eles tiveram foco, conseguiram fazer coisas extraordinárias. É importante você aprender a identificar as alavancas certas. Para você alcançar uma meta que nunca alcançou antes, você precisa fazer coisas que nunca fez no passado. Então, olhe ao seu redor e responda a pergunta: quais são as barreiras que impedem a sua empresa de alcançar a MCI? Quais são as atividades que, ao gastar 20% do tempo, terão o maior impacto no alcance da meta da sua empresa? Com certeza, esse vai ser o seu maior desafio. É importante você definir as medidas de direção com a sua equipe. Quando a equipe escolhe as medidas de direção, elas estão fazendo uma aposta estratégica, ou seja, elas acreditam que a alavanca irá mover a rocha. E é justamente essa crença que levará eles a ter um maior engajamento com a meta da sua empresa. Eles vão passar a se sentir um parceiro estratégico para o seu negócio. E aí, está gostando do que você aprendeu até agora? Então não perca mais tempo, reúna agora a sua equipe, escolha a sua meta crucialmente importante, identifique as melhores medidas de direção para você alcançar as suas metas. Se você gostou desse vídeo, lembre de compartilhar com seus amigos, se inscreva aqui no nosso canal, faça algum comentário, entre também na nossa fanpage, Palestrante Marlon Alves, e você também pode acessar o nosso site www.palestrantemarlonalves.com. Ali você, na área de contato, você pode me escrever alguma dúvida, alguma pergunta, e na medida do possível eu irei estar respondendo para você. Lembre-se que agora nós nos veremos no próximo vídeo, onde eu vou explicar a disciplina 3 e a disciplina 4. Deus abençoe você e muito sucesso!